professores! Estamos mais uma vez aqui para um momento de ATPC. Para quem está chegando agora, meu nome é Michele, eu sou PCNP de inglês na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E antes da gente começar a nossa pauta, gostaria de fazer um lembrete para vocês assinarem a lista de presença. Ela fica na descrição do vídeo, então quando vocês olharem para o vídeo embaixo, ver onde tem o nome, logo abaixo vai ter o link para vocês clicarem e indicar a presença, tá? Por favor, não esqueçam de fazer esse processo em todas as nossas ATPCs. Essa é a nossa schedule de hoje, então como vocês podem perceber, ela tem first time e second time, então são duas ATPCs. Na primeira parte eu vou introduzir com a leitura de uma adaptação do mito Philomela, Procne e Tereu, para a gente tecer uma relação com o nosso estudo de hoje, refletir um pouco. E também como uma atividade de sensibilização para a gente olhar para aquilo que está sendo elucidado na história e visualizar a importância do que ele nos fala. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a Competence Communication, então é uma das 10 competências gerais da BNCC, que é a comunicação, que ela já está sendo falada nas ATPCs da EFAP. Então eu vou fazer uma reflexão sobre, apresentar o que envolve essa competência. Depois eu vou mostrar um vídeo da professora Ana Penido, que fala da competência comunicação nos currículos de uma maneira mais geral. Depois eu vou trazer para o componente curricular de língua inglesa, uma vez que numa das ATPCs da EFAP vocês viram e estudaram como que está posto na área de linguagens, mesmo que a do ensino médio ela é da área e não só do componente, mas eu vou mostrar do ensino fundamental e do ensino médio. Vou apresentar um vídeo da BNCC na sala de aula de inglês, essa visão que tem agora para o ensino da língua como um componente curricular, assim como a matemática, a língua portuguesa, e ela, o viés que ela traz, né, que é um pouco diferente dos cursinhos de línguas. Relacionando com isso ainda as habilidades essenciais de língua inglesa do ensino fundamental, como que acontece dentro da competência de comunicação. E no segundo momento eu vou apresentar uma hybrid lesson, que foi um pouco pedida nas últimas ATPCs, né? Os professores, o pessoal pediu. Então, aí atendendo, no segundo momento eu vou apresentar essa hybrid lesson, articulado um pouco com a competência comunicação e atendendo a duas habilidades do ensino fundamental. Então, para começo de conversa, eu vou fazer a leitura de um mito que acredito que alguns de vocês já conhecem. Ele se chama Philomela, Procne e Tereu, para a gente fazer uma reflexão sobre alguns pontos do nosso trabalho e a importância de algumas discussões e elucidações dentro da sala de aula, dentro das unidades escolares. Então, é uma leitura breve, eu vou colocar para vocês acompanharem, porque depois eu vou fazer um questionamento sobre. Philomela,
Procne e Tereu. Filomela e Procne eram filhas de Pandion I, um dos antigos reis de Atenas, irmãs de Butes e de Ereteu. Procne se casou com Tereu, rei da Trácia e aliado dos atenienses. Teve um filho chamado Itis e ficou anos sem ver a irmã Filomela, a quem era muito ligada. Tereu se dispôs a ir a Atenas e trazer Filomela para uma visita, mas se apaixonou por ela e violentou. Para evitar que divulgasse o ocorrido, cortou-lhe a língua, escondeu-a em algum lugar e contou à esposa que a irmã havia morrido. Mas a habilidosa Filomela contou a história por meio de desenhos ou letras, tecidos em uma tapeçaria ou manto, e conseguiu fazer a peça chegar às mãos da irmã, que logo entendeu o ocorrido. Procne conseguiu encontrar e resgatar Filomela, sem que Tereu soubesse, e de volta a Trácia, as duas mataram Itis, serviram sua carne a Tereu, de novo sem que ele percebesse, e depois mostraram a cabeça do menino. Filomela e Procne fugiram de volta para a Grécia e, é claro, o enfurecido Tereu saiu em seu encalço, alcançou-as em Daulia, na Fócida, mas elas imploraram a ajuda dos deuses e foram transformadas em aves, assim como Tereu. Procne se tornou um roxinol, Filomela uma andorinha e Tereu uma polpa. Que história forte essa da Filomela, Procne e Tereu. Então, mais uma vez, como eu disse, eu gosto muito de mitos, são histórias que fazem a gente refletir sobre a nossa vida, sobre como nós direcionamos as nossas ações. Então, vamos relacionar um pouquinho com a nossa prática de sala de aula e a importância de alguns tópicos no universo escolar. Então, eu coloquei aí para vocês uma imagem, tentar explorar um pouco a parte visual. Eu fiz a leitura do mito. A gente tem uma imagem, um quadro que é o Tereu confrontado com a cabeça de seu filho Itis, que eu acho que foi o ápice da história. E eu coloquei aí um infográfico das 10 competências gerais da BNCC, como elas estão, vocês já devem ter visto isso, até usei na ATPC da semana passada. Elas estão definidas aí por uma palavra, mas no documento, na base, ela tá bem explicativa o que se espera de cada competência. Então, só para a gente utilizar mesmo o infográfico, eu selecionei isso. Mas eu gostaria de saber de vocês, pensando sobre a história da Filomela, Procne e Tereu, sobre a moral da história. Se vocês tivessem não, né? Vocês vão ter que relacionar para mim com alguma dessas 10 competências. Na realidade, tem uma, que é que eu gostaria de conversar com vocês. Vamos ver se vocês tiraram a mesma essência da história. Então, in which competence is the myth related? Então, quem se sentir à vontade pode escrever qual que é a competência na descrição do vídeo. Quem quiser escrever no feedback da lista de presença também pode escrever lá. E eu vou dar um minutinho para vocês refletirem um pouquinho sobre o mito e me falar qual que é a competência que se relaciona com essa história que a gente acabou de ler.
Então, quem indicou a competência comunicação, a gente pensou na mesma linha, né? O nosso entendimento sobre a essência da história, o que ela quis nos transmitir, é sobre a importância de se comunicar. E eu trouxe essa história para fazer um gancho sobre a primeira parte da nossa TPC e, consequentemente, sobre a segunda parte também, tá? Eu gostaria de conversar com vocês sobre dois aspectos deste mito, porque eu observo duas situações aí. Uma, a necessidade que a Filomela teve de contar para a irmã, ou seja, uma vez que o Tereu havia cortado a língua dela, então ela não podia utilizar a linguagem verbal, ou seja, saiu da minha boca o que aconteceu. E quanto angustiante de sofrer um abuso e se passar por morta por uma pessoa que você gosta muito. Então, a necessidade de se expressar. E a outra frente que eu vejo neste mito é como a saída que a Filomela procurou para se comunicar com a irmã. Então, assim, ela não tinha mais a fala, então, pelo texto, ela utilizou desenhos, ou tudo vai depender de qual escrito que vocês vão seguir. Então, esse que eu peguei, ele fala que supostamente ela desenhou ou ela utilizou letras para contar o que aconteceu. Isso é uma reflexão sobre o quê? A comunicação, ela envolve apenas a fala e, no caso, consequentemente, a escuta. Como que a gente consegue se comunicar? É só por meio, por exemplo, é só o que eu tô fazendo aqui, eu tô falando com vocês e vocês estão me ouvindo, ou existe uma outra forma? Então, é esse ponto de atenção que eu quero trazer. Que a comunicação, ela envolve diferentes linguagens para se expressar e também trocar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir significado e fazer sentido. Então, assim, não vai ser só a comunicação feita pela fala, mas também o ouvir, o se expressar, o discutir, o multiletramento, tá? Então, até tentar olhar a capacidade e diversidade que nós temos para criar os meios de comunicação ou simplesmente a comunicação. Até, por exemplo, a semana passada a gente fez uma TPC de cultura digital que também envolve comunicação e alguns dos pedidos do feedback de vocês foi o quê? Dica de atividade para o ensino híbrido. Então, assim, olha aí uma comunicação. Então, pela minha fala e a resposta de vocês, a gente está conseguindo construir um caminho, fazer um direcionamento. E o meu apelo é para que a gente olhe para as diversas possibilidades de comunicação dentro da sala de aula. E assim, utilizando o nosso canal de comunicação direto, Michele, de onde está vindo essa história de uma TPC falar de cultura digital e no outro você falar de comunicação? É que as ATPCs da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, elas estão sendo construídas, articuladas com as ATPCs do Centro de Mídias, a que vocês assistem pela EFAP. Então, para a atividade de hoje, ela é uma relação com a TPC que aconteceu no dia 10/3/2021.
que ela falou da gestão dos ambientes de aprendizagem na área de linguagens. Só que lá foi tratado para a área toda. E aqui eu vou fazer um direcionamento, tá? Eu vou trazer isso dentro do ensino de língua inglesa. Então, só para responder também um pouquinho da dúvida que vocês estão tendo, que é um complemento do que está acontecendo lá no Centro de Mídias. Então, lá foi falado um pouquinho sobre e não foi o foco em si, mas era a competência da BNCC tratada. Eu vou apresentar um vídeo do Movimento pela Base com a professora Ana Penido, que ela vai dar um pouquinho de detalhes sobre o que se trata a competência comunicação. Ela não é especificamente da área de linguagens, ela é para todos os componentes curriculares, todas as áreas do conhecimento. E então cabe a nós fazer esse exercício de olhar para essa competência dentro da nossa área, uma vez que eu falo que é uma boneca russa, que você vai tirando a maior, abre a maior e vai diminuindo até chegar na essência, né? Então, assim, olhar para a competência geral da BNCC, no caso a comunicação, depois olhar para a competência de comunicação dentro da área do conhecimento, que é algo que foi feito na TPC do dia 10/3, e eu não vou retomar aqui, acho que ficou bem definido. E depois, para a língua inglesa, que é o que nos interessa, que está mais direcionado aqui. Então, eu vou apresentar o videozinho da Ana e depois a gente volta para ter algumas conversas sobre. A competência 4 fala da capacidade dos estudantes utilizarem as mais diversas linguagens para se expressar, para trocar experiências, falar de ideias, de sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa competência ela dialoga principalmente com a área de linguagens, mas em termos de prática pedagógica ela pode também ser utilizada e desenvolvida por todos os outros componentes curriculares. É importante incluir no currículo a habilidade dos estudantes de escutarem, de entenderem o que os outros dizem com respeito, com abertura, com interesse e curiosidade. Também é fundamental que os componentes curriculares da área de linguagens incluam no seu currículo muitas habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de se expressarem, de utilizarem a linguagem verbal com precisão, com clareza, também a linguagem escrita, de interagirem com diferentes interlocutores, garantindo que aquilo que eles estão dizendo está sendo compreendido pelo receptor. Importante também que o currículo preveja habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de debaterem ideias, de discutirem, mas com respeito, promovendo realmente entendimento entre as partes. Por fim, é fundamental que os currículos, inclusive numa interface entre essa competência e a da comunicação digital, preveja habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de se comunicar em várias linguagens, utilizando todo tipo de mídia, para que eles realmente possam se apropriar da tecnologia como forma de fazer suas ideias se espalharem pelo mundo. Uma TPC sobre comunicação e para a gente melhorar também a nossa, eu vou fazer uma reflexão com vocês. Eu gostaria de saber como a competência comunicação ela se relaciona com o ensino de língua inglesa para vocês. Então, eu gostaria que vocês... Esse link que eu estou apresentando, ele vai estar na descrição do vídeo. Então, quando vocês clicarem, eles vão redirecionar para uma caixa que tem mais ou menos 25 caracteres. Então, eu gostaria que vocês escrevessem ali sucintamente, também para eu saber o que vocês andam pensando sobre
as competências, como que a gente tá fazendo elas dentro da sala de aula, que eu tô trazendo para estudo, e como vocês veem o desenvolvimento e até mesmo para abrir os meus olhos em relação a algumas coisas. Então, eu vou dar 2 minutos, tá, para vocês responderem. O relógio vai ficar contando. Então, para participar dessa interação, é só clicar no link que vai estar na descrição, que ele vai te redirecionar para a tela, ok? Depois de vocês compartilhar comigo e refletir um pouquinho sobre como a competência, a comunicação acontece dentro da aula de LI, olha como ela está aí no ensino fundamental, a competência, comunicação. Ela é a segunda e ela nos diz o seguinte: comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais. Então, volta lá naquilo que a gente falou. Propor a comunicação não só pela fala e não só por meio de não só pela fala, mas proporcionar o quê? Mídias impressas ou digitais. O que eu entendo isso? É o trabalho com a semiose, né? Então, eu vou pensar em algo que me proponha, que tenha um sentido, independentemente de qual é o local que ela está saindo. Então, assim, é um advertisement, é uma foto-informação, é uma música, é um vídeo do YouTube. Então, assim, é trabalhar com essa diversidade, por quê? Como eu até eu sublinhei aí na competência. Porque ela é uma ferramenta de acesso ao conhecimento. Tanto quando a gente faz a busca do conhecer, do saber, até mesmo quando eu compartilho aquilo que eu penso, aquilo que eu sei. Então, é criar esses diálogos. Mas quando eu digo diálogos, não só da fala, mas das diversas produções, né? Como eu coloquei lá no começo, a comunicação, ela envolve a expressão. E
e a ampliação das perspectivas de possibilidade para a compreensão dos valores e interesses. É algo até que eu conversei um pouquinho sobre a cultura digital, que, ao meu ver, a comunicação ela está dentro da cultura digital. E a compreensão, aí eu retomo, até coloquei uma cor diferente, a compreensão dos valores e interesses, que é o quê? Que também essa troca de informação para acontecer a comunicação, ela vai possibilitar esse espaço das melhores relações, tá? E então é o quê? É o entender as outras culturas e também praticar o protagonismo social. Mais um momento para a gente refletir, mais um questionamento, que se a gente estivesse presencialmente, isso seria mais fácil. Então, pensando em como a Filomela conseguiu se comunicar, em como está descrito a competência, a comunicação na BNCC, em como ela está escrita no currículo de linguagens, especificamente de língua inglesa, eu quero saber de vocês. As languages que vocês estão usando nas English classes, né? Então, what kind of language are you using in your English classes? Então, é só contar para mim, não é uma questão do certo e errado, é só mesmo, eu quero que vocês expressem o que vocês estão fazendo, e assim também para eu captar e conseguir compartilhar em outros momentos como boas ideias também. E o processo vai ser o mesmo, eu vou colocar lá, que é a segunda questão que vocês vão responder, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo também, que é esse aí que eu coloquei para vocês. E tem 25 caracteres. Então, conta lá para mim, eu vou dar 2 minutinhos. Quais são as linguagens que vocês têm usado na sala de aula? Se quiser responder mais de uma vez para mim também, ótimo, porque eu quero ouvir vocês. Aí, obrigado a vocês por terem respondido. E agora a competência, como eu disse, dentro da competência comunicação, como que ela está para a língua inglesa no ensino médio. Diferentemente do ensino fundamental,
e também em atendimento ao currículo do ensino médio, que ele é diferente, ela tá um pouquinho mais genérica, né? No caso aí ela vai ser da área e também de inglês, como a gente já conversou em algumas ATPCs, porque é um trabalho mais por área do que específico. Então é uma visão de linguagens. Então ela está colocada aqui, compreender os processos identitários, né? Então é esse exercício de reconhecer e compreender o que cada elemento, o que cada situação representa para determinados grupos de pessoas. Aí conflitos e relações de poderes que permeiam as práticas sociais de linguagem, mais uma vez, sempre presente em tudo, o explorar as práticas de linguagens, que é o quê? Trabalhar não só com o texto preto e branco, mas trabalhar com uma fotoinformação, trabalhar com quadro, trabalhar com vídeo, tá? E respeitando as diversidades e pluralidade de ideias e posições, e a atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. Ou seja, eu entendo muito também ela colocada como para gente manter o bom diálogo, a boa comunicação, que para um entender o lado do outro, e que isso vai acontecer por meio de práticas. Vou colocar mais um vídeo para vocês, para gente entender a importância dessa conversa sobre as competências e de como isso está acontecendo especificamente na área de língua inglesa. Eu vou colocar mais um vídeo de como é feito, qual que é a visão de um especialista sobre a importância desse trabalho da competência, habilidade e como isso vai acontecer dentro da área de língua inglesa. E depois eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre as habilidades que elas favorecem a competência comunicação. Olá, professores, professoras. Eu sou a Sandra Dorazo e eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a base e como ela impacta as nossas aulas de inglês. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês era sobre a organização da base, que é nesses eixos de práticas de linguagem. Então, isso eu acho que é um avanço bem interessante para nós, então esses são os eixos que estão aí, isso aí é tirado da própria base, né? Então, oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos, ou seja, ela transforma o nosso objeto de aula em práticas de linguagem. O que ela está dizendo para a gente então o que vocês vão ensinar para os seus alunos é falar, escutar, ler, escrever, e para isso eles têm conhecimentos específicos de vocabulário e de gramática que vêm a serviço dessas práticas de linguagem. Acho que isso é um avanço bem legal. Aí a primeira coisa que nos ajuda é falar, então eu vou organizar as minhas aulas, meu currículo, não mais por tópicos da gramática, mas por práticas de linguagem. Então, acho que a grande palavra que eu teria para dizer para vocês é situações comunicativas. Vamos colocar os nossos alunos, então, para usar a língua, para praticar a língua, se comunicando. A situação comunicativa sempre, então, implica ter alguém falando ou escrevendo alguma coisa para o outro alguém. O nosso aluno tanto pode ser aquele que produz como aquele que recebe, mas sempre tem um propósito, tem uma comunicação, é para fazer alguma coisa, né? Então, acho que essa é uma das primeiras coisas legais.
Outra coisa que eu trouxe aqui para chamar a atenção para vocês, deixa eu ampliar aqui, é como a progressão da base anda, né, ao longo dos anos. Então, por exemplo, aí, se a gente pensar no eixo leitura, esses são os trechinhos do 6º e do 7º ano, é interessante ver que no 6º ano começa com as primeiras estratégias. Identificar o assunto de um texto, reconhecer sua organização, localizar informações específicas. É isso. Não precisa entender todas as palavras, não precisa já saber todas as palavras, a gente não precisa dar para os nossos alunos só textos que eles conheçam todas as palavras, então não precisamos simplificar os textos, a gente pode dar para eles textos normais de circulação social, porque o que eles vão fazer com esses textos é isso, é identificar, é reconhecer a organização, é reconhecer palavras cognatas, é começar com as estratégias para que eles fiquem capazes de ler ao longo da escolaridade. Aí a gente vai vendo, por exemplo, no 7º, bom, então já sei identificar o assunto, já sei localizar a informação, já sei usar as palavras cognatas a meu favor que eu aprendi no 6º, agora eu preciso tentar identificar o sentido global, preciso relacionar as informações entre um parágrafo e outro, ou seja, a gente está aqui com uma progressão interessante e, de novo, voltada para o uso, voltada para uma situação de comunicação. Eu acabei de dizer uma coisa, eu quero reforçar um pouco mais. Uma das coisas que eu acho bastante valioso e interessante e que a base nos ajuda é a usar os textos da forma como eles de fato são, e não essa simplificação que muitas vezes os livros apresentam, né? Textos que são falsos. Sei lá, eu já vi narrativas inteiras que só usam o presente porque eu ainda não ensinei o passado para os alunos, então não pode existir num texto. Mas não existe isso, né? Quando a gente aprendeu nossa língua materna, não era assim. As pessoas falavam com a gente usando todos os tempos verbais e as estruturas e não necessariamente a gente precisava saber, reconhecer, entender, mas a gente era capaz de participar dessa situação de comunicação. Então, acho que a grande coisa que a base traz pra gente é isso, é o foco nas habilidades. E por justamente estar focada nas habilidades, é que a gente, então, tem essa organização favorável das nossas aulas por situações de comunicação. Eu vou pondo os alunos para interagir. Isso é bem interessante também para lidar com a diversidade, né? Que a gente, na mesma situação de comunicação, um aluno com um pouco mais de repertório, ele usa esse repertório, o outro, ele ainda se apoia mais em modelos, em dicionário, em coisas assim, mas ambos estão fazendo a mesma coisa, eles estão ficando capazes de, então, como os exemplos que a gente acabou de dar, identificar a ideia principal, articular as ideias entre os parágrafos, enfim. Tem uma última coisa que eu acho que é legal falar, ou seja, resumindo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, resumindo, é propor o uso da língua em situações comunicativas. Isso vai impactar também nos instrumentos de avaliação, eu não podia deixar de falar isso, né? Os instrumentos de avaliação, muitas vezes a gente tem situações de ensino interessantíssimas, comunicativas, usando textos reais, e daí a gente faz instrumentos de avaliação que nada mais são do que reprodução de listas, preenchimento de espaços. Então, a defesa que eu faço é de que a gente faça os instrumentos de avaliação igual a gente fez as situações de ensino, ou seja, usando em contexto comunicativo, né? Então, se a gente fez coisas com áudio, a gente volta e faz também o sistema de avaliação com novos áudios, com os mesmos desafios, né, de prática de linguagem. Então, um bom ano para todos, aproveitem bastante, espero que curtam. Vídeo que fala sobre como está o ensino da língua inglesa com a nova BNCC. Eu vejo que é cada vez mais um reconhecimento do nosso componente curricular na educação brasileira também. E algumas coisas que a gente já fazia no ensino de línguas mesmo, no ensino de inglês. Então, algumas coisas elas não são tão novas. Só a gente precisa ter um olhar e lembrar do range que a gente consegue usar nas nossas aulas. Como eu coloquei na TPC, então, primeiro nós falamos da competência geral. Eu não tratei a competência da área especificamente, porque ela já foi falada numa TPC. E eu
até mencionei essa articulação. Depois eu fiz um comentário sobre como que é vista a competência dentro da disciplina de língua inglesa. E agora, vindo do macro para o micro, eu vou fazer alguns comentários sobre as habilidades de língua inglesa. No caso, eu selecionei as habilidades essenciais do ensino fundamental, para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente vê da competência dentro delas, ou em como elas podem ajudar para que aconteça a competência, ocorra a comunicação. Então a gente vai navegar um pouquinho por todas as essenciais do ensino fundamental. A gente começar a conversa sobre as habilidades essenciais, eu convido a vocês a refletir um pouquinho. Existe habilidades que elas estão mais ao atendimento de uma competência do que outra, ou todas elas podem transitar nas 10 competências? Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, e caso se vocês sintam confortáveis sobre, eu gostaria de pedir que vocês colocassem na descrição do vídeo, porque eu sou disso, eu gosto da reflexão. Então vamos lá. Como eu disse no vídeo anteriormente, eu selecionei só do ensino fundamental, porque também a gente nem vai ter tempo para muita discussão. São as habilidades que vocês já estão trabalhando, é o nosso foco de trabalho nesse momento. Elas estão acontecendo, já existe esse conceito e esse trabalho desde do ano passado, né, com o início da pandemia. Então, elas estão lá no currículo paulista da EFAP, que na primeira TPC eu orientei como fazer essa busca, selecionar esse material. A minha até eu já fiz um download, coloquei na minha pastinha de trabalho, para ficar mais fácil. Então, ela está colocada lá da seguinte forma: dividido pelo componente curricular, as unidades temáticas e o eixo, a habilidade e o objeto de conhecimento. Na primeira TPC eu conversei um pouquinho com vocês sobre essa questão aqui do eixo, que ela de extrema importância, de extrema importância o nosso olhar como educador. E por quê? Para eu entender qual que é o atendimento como professor que eu devo fazer no desenvolvimento daquela habilidade, tá? Então eu tenho aí o eixo oralidade, leitura, conhecimentos linguísticos, dimensão intercultural. Então eu tenho que pensar aí quem que eu vou puxar um pouquinho mais a sardinha. Então olha aí a primeira que nós temos aí do ensino fundamental 6º ano, o LI 01. O meu eixo é a oralidade, então eu preciso criar situações que o meu aluno pratique a comunicação da fala, que ele verbalize, né? E aí a unidade temática é a interação discursiva. Então, assim, são quais os elementos que eu vou utilizar para trabalhar com o meu aluno para que aconteça a habilidade de interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Então, eu acho que ter este cuidado de olhar para a habilidade e o que a acompanha na descrição facilita muito o meu trabalho, o entendimento daquilo que eu vou resolver. Olha lá a LI 16, que ela fala de construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. Qual que é o eixo dela? É o conhecimento linguístico. E então quer dizer o quê? Que eu vou
trabalhar com vocabulário, tá? Quando eu olho lá a unidade temática, estudo do léxico, isso quer dizer o que para mim? Que eu vou colocar um input no meu aluno do quê? De palavras novas, tá? Então, é um breve comentário apenas para dizer como que eu ainda não conversei muito sobre as habilidades essenciais, mas como ela está colocada e a importância de olhar cada elemento dela aí, tá bom? A selecionei aqui sem querer. Então, nós temos essas habilidades. Vamos olhar mais uma aí do 7º ano, que é conhecer a organização de um dicionário bilíngue, impresso, online, para construir repertório lexical. Então, é uma ampliação de vocabulário, né? Então, eu só vou passar brevemente em cada um. São poucas, mas tantas habilidades para um bimestre e um ensino híbrido. Então, vejam aí de novo. E a questão que o eixo ele vai indicar mais a diversidade que eu vou trabalhar. Isso tudo para quê? Para a gente conversar e delinear um pouquinho mais. Qual é a habilidade que ela vai atender a comunicação? Eu, particularmente, vejo que não existe uma especificamente essa habilidade. Eu penso no contribuir. Então, eu acho que a partir do momento que eu coloco um input do meu aluno com novas palavras e eu peço que ele transmita aquilo, para mim ele está colaborando com a comunicação, tá? Então, assim, que a minha intenção ao dizer isso é que todas as habilidades que a gente vai trabalhar, a gente pensar nesse favorecimento, com esse olhar da competência, porque para dizer que mesmo que a habilidade ela não saiu de algum lugar, então ela é para o atendimento de uma competência, que aí depois o conjunto da competência vai formar meu aluno na integralidade. Então, eu não escolhi uma habilidade específica nesse primeiro momento, até mesmo porque eu quero que vocês façam esse olhar em toda habilidade que vocês forem trabalhar. Volta lá no infográfico, tem esse infográfico das 10 habilidades. É algo que vai ficar um pouquinho repetitivo, mas eu vejo a importância da gente conversar sobre as competências, de ficar um pouco mais claro o que está acontecendo conosco. É que essa questão também de discutir as competências e as habilidades, também transformar mais num processo consciente do que está acontecendo. Isso a gente fala que é a autorregulação da aprendizagem, mais para frente eu também vou conversar um pouquinho sobre a autorregulação da aprendizagem. Então, essa é a minha intenção. Vai ficar um pouquinho cansativo, como eu disse, mas é importante que a gente entenda o que está rolando, tá? Então, aqui a gente termina a primeira parte da TPC. Então, deixo um convite para a segunda parte, que eu vou fazer o desenvolvimento de algumas habilidades do 9º ano, para pensar um pouquinho em comunicação e ensino híbrido, tá? Então, fica o meu convite, para quem não precisa participar da segunda TPC, fique aí. Então, a gente continuando, agora a segunda parte da nossa TPC, e também atendendo alguns pedidos sobre Hybrid Lesson, que é o que nós professores estamos vivendo, o nosso trabalho, como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho com esses desafios. Então, eu idealizei
algo e eu vou comentar o passo a passo porque eu acho que ele é mais importante do que a atividade em si, que é o compartilhar ideias de como eu construí ou criei algo e como isso pode circular, né? E como que a gente vai utilizar isso na nossa sala de aula. Então, para início de conversa, quando eu idealizei, eu pensei em atender a uma vertente de trabalho que nós temos nas aulas de inglês, e eu já conversei com vocês em outro ATPC sobre, que é o CLIL. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar na descrição do vídeo essa ATPC para vocês, para o pessoal que é novo e ainda não teve contato com a metodologia, para entender o que é. Eu também vou comentar brevemente do que se trata e vocês depois vão poder... Porque o meu incentivo é para que a gente comece a pensar no ensino de língua inglesa, assim, para ele ficar mais significativo e para que no final aconteça aquilo que nós professores desejamos, que os nossos alunos eles aprendam, que eles façam, que eles utilizem a língua inglesa, que eles tenham esse conhecimento, tá? Então, se a gente pode juntar o útil ao agradável, então faremos isso, que é o aprender inglês e conhecer outras coisas de outras áreas do conhecimento. Então, eu retirei um fragmento do currículo em ação, acredito que alguns de vocês já viram isso lá, que está dizendo o quê? Que é o Cross-Curricular Learning, né? Então, eu copiei de lá, foi um plágio, mas é só para validar que a gente está fazendo esse movimento, tá? Que essa lesson segue as metodologias CBL, Content Based Learning, e CLIL, Content and Language Integrated Learning, que é um método que integra o ensino e conteúdo do currículo com o ensino de uma língua não nativa, tá? Então, ela não é um conceito que existe só para a língua inglesa, mas para a aprendizagem de qualquer idioma, que é basicamente o quê? Eu, por exemplo, eu vou trazer um período histórico, então eu vou trazer um texto de um fato que aconteceu no Brasil, só que em inglês. E utilizando aquele texto, eu vou trabalhar com o vocabulário daquele período. Então, ao mesmo tempo que eu vou construir o léxico com o meu aluno, ou trabalhar aspectos linguísticos, eu também vou subsidiar o meu aluno desse conhecimento sobre esse período histórico. No material de língua inglesa, que a CEDUC disponibilizou, eu dei uma bisbilhotada, tem muito esse cross-curricular learning com ciências da natureza. Então, vocês vão observar lá que na capa do material tem as habilidades de LI e as habilidades de ciências da natureza. Até quando eu falei um pouco sobre o CLIL, eu também utilizei um conhecimento de ciências da natureza, tá? Para a gente mesmo pensar que a língua inglesa ela precisa ficar um pouquinho de pano de fundo e evidenciar o conteúdo ali que vai ser trabalhado, tá bom? Então, é uma atividade que eu fiz pensando em articular a competência comunicação, que a gente falou 45 minutos sobre, as habilidades de língua inglesa do nono ano. Então, eu pensei no nono ano porque para ver se eu conseguia contemplar um pouquinho tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? Porque é o ano que é o ano de virada para o ensino médio. E também utilizar a interface da língua, né? Eu relacionar a língua com um elemento um pouco distante, imagina, né? Eu vou falar sobre o ciclo da água nas aulas de inglês, né? Então,
E também pensar um pouco sobre a diversidade dos textos utilizados, né? Assim como ainda vou remeter ao mito que eu falei na primeira TPC. Utilizar outras formas da gente conseguir se expressar. Eu selecionei essas duas habilidades do 9º ano. Então, nós temos aí a unidade temática, que é a compreensão oral. Então, o próprio nome diz de como, o que eu preciso criar para desenvolver minha habilidade. Eu preciso criar situação que haja oralidade e que tenha um entendimento. Logo, ela pertence ao eixo da oralidade. Então, ela tá aí. Vejam que não tá na ordem. Não começou com o 01, mas é ensino fundamental. 8º ano, como a gente está falando de habilidades essenciais, então ela vai permear aí a 8º e 9º ano e a 03. Então, nós temos aí construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. O meu objeto de conhecimento é a compreensão de textos orais, multimodais, de cunho informativo e jornalístico. Então, o construir, quando a gente pensa lá na progressão de habilidades, ele vai estar na base ou ele vai estar mais para o topo da pirâmide? Então, para a gente só pensar qual que é o caminho que eu preciso percorrer para desenvolver esse trabalho com o meu aluno, tá? Então, já vão pensando aí o que vocês, por exemplo, fariam fora do material de língua inglesa disponibilizado pela SEDUC, para a gente construir aí, tá? A segunda habilidade, que ela já é do 9º ano, é a interação discursiva, comunidade temática, e o eixo é a oralidade. Então, é fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando um contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Os objetos de conhecimento, as funções e uso da língua inglesa e a persuasão, que digo eu que na língua portuguesa não é fácil, imagine na língua inglesa. Então, como objetivo, nós já temos o que nós queremos, tá? Eu gosto de pensar muito no trabalho com o aluno do input e output. Então, assim, o que eu vou injetar para sair de conhecimento? Então, se eu quero que o meu aluno faça uso da língua inglesa para se expressar, para colocar o ponto de vista dele, argumentar e contra-argumentar, o que eu preciso fazer? Perguntar para ele o que ele pensa sobre um tema, ou eu tenho que criar um ambiente, preparar um terreno para que ele possa construir. Então, vamos pensar. Quando a gente vai trabalhar a produção textual com o nosso aluno, a gente não traz uma curadoria de textos, seja infográfico, vídeo, foto, informação. A gente faz uma curadoria e vai apresentando o quê? Argumentos. Então, isso na produção oral, ela também vai acontecer. A gente sabe muito bem que aquela pessoa que ela lê mais, ela tem mais argumentos diante de diversas situações. Só que no nosso caso aqui, para a aprendizagem da língua, eu vou precisar de mais o quê? Pensa aí nessa questão das funções de uso da língua inglesa, né? Então, o que mais eu vou precisar? Então, esse ponto de reflexão que a gente tem que atingir, né? Não é o que eu vou
desenvolver, mas é inteligir sobre aquilo. Eu tenho o meu objetivo e para que ele aconteça, qual o caminho percorrer, quais as estratégias que eu vou utilizar. E senão a gente vai se frustrar mesmo, porque na língua materna já é muito difícil você colocar a sua opinião de uma maneira que ela seja fundamentada. Agora imagine uma língua que a gente ainda não tem o vocabulário, né? Então a palavra vai faltando. Então vamos lá para aquilo que eu pensei para nossa. O que eu pensei como proposta de atividade, uma vez que eu entendo como ensino híbrido que as comandas que o professor vai indicar para o aluno para que ele faça em casa e o que ele vai trazer daquilo para a sala de aula, né? Como aquilo vai articular. Então, vocês vão perceber que são 2 momentos com, digamos, conteúdos diferentes, mas que no final eles vão se entrelaçar, tá? Vocês vão entender lá no final, a hora que os 2 rios se encontrarem. Então, pensando nisso, que para o ensino híbrido eu tenho algo que eu vou pedir para o meu aluno fazer em casa. Eu selecionei esse vídeo da WHO, que é a World Health Organization, que ele vai falar o quê? How is COVID-19 spread and how do you protect yourself against it? Então, assim, teoricamente, ele é um assunto de saúde, que eu penso que futuramente, quando a gente passar por toda esse caos, além de entrar para as páginas da história, né, com esse momento difícil, o que eu selecionei aí, ele é mais direcionado para o campo da saúde, logo dentro da área de ciências da natureza. Ciências e biologia. Então ele vai comentar, eu vou passar o vídeo para vocês também para ver. Tem a opção, caso vocês achem interessante, e é também algo que eu deixo, que é um pouco complicado também sugerir atividade, porque cada escola tem a sua individualidade, e o professor que tem consegue fazer esse direcionamento do que é melhor, então você também consegue, caso você perceba que seu aluno tem muita dificuldade, que ele possa ligar a legenda em inglês para o aluno, para que ele assista e seja melhor. E se o professor julgar necessário, quantas vezes ele tenha que assistir, então é algo individual que vocês vão fazer. Então é basicamente um vídeo que são informações que a gente já conhece, não tem nada novo. Eu não me recordo de quando é o vídeo, mas ele não é recente. E então, assim, também uma forma de reforçar também o conhecimento sobre. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow, or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water.
This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Então, após a apresentação do vídeo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, como que a atividade ela poderia ser desenvolvida, né? Então, você, professor, poderia mandar a comanda para o aluno assistir o vídeo e, no caso, ele anotar, e vai depender de vocês o que vocês gostariam de direcionar com eles, né? Então vai depender do vocabulário que vocês querem construir. E aí, apesar que é breve, né? O vídeo tem 1 minuto e meio. E aí, pedir para o aluno, para ele anotar as palavras que ele achou que são mais importantes relativa a COVID-19. É até estranho falar, porque a gente já viciou falar Covid. E eu pediria para fazer um mind map. Eu até no ano passado, hoje é o dia da rememoração. Teve uma TPC da diretoria de ensino, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, que fala sobre o mapa mind map. Eu também falei numa TPC e pedi para construir. Então coloca lá COVID-19 e vai puxando as flechinhas do que envolve ali, né? Então, caso você ainda não tenha trabalhado essa técnica com os alunos, já aproveita, porque também é algo que vai ajudar. Então, por exemplo, eu posso pensar em trabalhar o mind map para construir um grupo de palavras com meus alunos. Então, por exemplo, partes do corpo. Eu posso colocar body, aí eu posso puxar uma flecha e escrever face, aí puxar uma flecha, fazer um outro balãozinho e colocar face. Depois do face eu posso puxar flechinhas, escrever mouth, eyes, nose, entendeu? Então, também é uma forma de organizar as ideias e também categorizar. É que aqui no nosso exemplo ele vai ser um pouquinho mais breve, porque tudo vai envolver a disease, né, a doença. E então, a princípio, com esse léxico eu faria isso, porque aí você daria autonomia do aluno construir um repertório que é importante para ele relativo ao coronavírus, tá? E ficaria como atividade para ele apresentar para você, ok? O que você pode utilizar para fortalecer, consolidar o conhecimento do seu aluno sobre esse repertório? Então, aí eu tenho uma advertisement, né, da COVID-19 Protect Yourself and Others, que ela é também do mesmo lugar que eu apresentei o vídeo, né, que eu tenho também uma página do New York Times, aí aqui no caso, para passar o panorama da doença em termos globais, né, the COVID-19 pandemic, que é um fortalecimento de vocabulário e agregar. Então, assim, isso é mais como um complemento que você pode sugerir para o seu aluno, porque ele também pode fazer aquela análise e contrastar o quê? O que foi falado no vídeo que eu tenho aqui nesse advertisement? O que foi falado no vídeo que eu tenho, por exemplo, no jornal famoso no mundo, que é o New York Times, entendeu? Que são textos informativos. Então, lá eu apresentei próxima etapa. Iniciado o ambiente sobre o que eu vou fazer com a situação de oralidade, né? O que eu vou propor para o meu aluno, vem a parte da construção das frases. E aí vem algo que não tem como dissociar, que é o trabalho com as estruturas linguísticas. Então, é o momento de apresentar alguns elementos
Para quê? Para ele integrar e não deixar que as palavras aprendidas do vocabulário anterior, elas fiquem soltas. Uma vez também que faz necessário, isso não sou eu, Michele, que estou falando, são os linguistas, que são estruturas de... a língua materna tem uma estrutura diferente da língua que ele está aprendendo. Então, é importante que faça esse percurso, apresente, porque também são elementos que eles precisam aprender, se apropriar. E a forma como nós vamos introduzir vai facilitar. Então, pensar nesses elementos aí para compor a fala. Eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês podem... Tem diversos sites, aí tudo vai depender de como que vocês vão organizar a atividade, caso vocês venham desenvolver também. Qual que é o range de escolha aí, né? Nesse momento eu não busquei articular com o vídeo que eu vou apresentar, mas um vídeo de consolidação, mas ele tá aí só para mostrar para vocês do que se trata, não ficar no campo do abstrato, até mesmo porque a gente não vai estudar especificamente esses elementos que eu coloquei aí, que é o agreement e o disagreement, que são frases ou tags, né, que elas são utilizadas na resolução de conflitos, na exposição de ideias, aí volta, né, pensa lá na nossa habilidade, que ela fala de por pontos de vista, tá? E até algo, isso vocês já devem ter observado bem nos materiais de língua inglesa, então todo o processo de construção tem essas estruturas linguísticas, cada teórico utiliza um nome, né? Functions of language, cada um vai tratar de uma forma, mas basicamente é o quê? São algumas frases que elas vão nos apoiar nessa construção. E aí, após a sugestão de apresentação dessas frases, né, vocês vão fazer esse reconhecimento, essa habilidade de reconhecimento com o aluno. Aí vocês podem vir vou colocar um videozinho após essa apresentação, que serve também como uma forma de consolidação daquilo que vocês estão apresentando para os alunos. Então vocês vão ver que é um vídeo que ele faz umas repetições sobre algumas estruturas que eu utilizei aí. Olha aqui aí para completar a apresentação dos termos, o vídeo. Olha, mas eu gosto bastante desse tipo de site que o aluno pode já fazer e ter a resposta automaticamente. Então, olha aí, ó, put the phrases into the correct categories. Então, aí ele vai colocar os agreeing, os disagreeing, depois as estruturas de cada frase. Então, I like chocolate, me too, I love football, entender? Então, é mais um tipo de atividade que vocês podem utilizar com os alunos. Então, a princípio, pensar que no presencial vocês podem apresentar para os alunos essas estruturas e pedir que eles consolidem isso em casa assistindo o vídeo, que até eu nem comentei, mas o vídeo ele trabalha com bastante repetição e a ilustração eu acredito que ela vai pegar um pouco os alunos. E por fim, que esse tipo de site eu vejo mais ou menos como um tipo de jogo, tá? Caso vocês não achem legal, pode trabalhar também com
as worksheets, então indicar e pedir para eles fazerem. Então, são algumas das estratégias para a gente mesclar o que o aluno está estudando em casa, como ele está agregando esse conhecimento e o que a gente vai desenvolver em sala de aula, para também deixar os momentos de sala de aula para que o professor tire dúvidas, faça as correções necessárias e apoie o aluno, tá? Depois desses 2 momentos, a articulação de ambos conteúdos, né? Então, pedir para que os alunos produzam pequenas frases para eles terem como referencial das ideias deles na hora de produzir os debates. Então, articular com aquelas palavras que eles viram a partir do vídeo, de como acontece a contaminação da Covid, dos advertisements, das páginas dos jornais internacionais, todo aquele léxico que eles levantaram previamente. Para quê? Para articular com essa estrutura, indicando a concordância ou desacordo com as ideias. Então, pedir para eles elaborarem essas pequenas frases. O professor pode pedir até mesmo que eles articulem com o colega, troque essas mensagens de como eles podem construir esses diálogos, para depois o quê? Partir para a parte da apresentação. Essa apresentação ela pode acontecer a critério do professor. Então, o professor pode sugerir que os alunos façam pequenos vídeos colocando que algumas duplas elas podem concordar com o colega, outras duplas elas vão criar uma situação de adversidade ali sobre alguns pontos. Então, tentar usar esses elementos aí, tá? Então, finalizada a atividade, então eu volto para refletir ainda sobre a habilidade essencial que eu escolhi para nossa conversa. E então nós temos aí, pensando em tudo aquilo que foi feito, vamos refletir um pouquinho se foi ou não contemplada, né? Então, a gente conseguiu construir um sentido global de textos orais, relacionando partes principais e informações relevantes? Sim, porque vocês devem ter visto no vídeo que ele vai trabalhar em essência como que acontece a contaminação, né? Então, tem as informações necessárias. Então, foi feito essa construção sobre o tema, tá? Foi utilizado aí conhecimentos de textos orais, multimodais, de cunho informativo e jornalístico. Então, os 3 textos apresentados, eles estão nesse range aí do que pede nos objetos de conhecimento, tá? E não foi feito aí, a princípio, quando a gente pede a comanda do aluno assistir o vídeo, olhar o advertisement e olhar o site, tá? Mas ele vai acontecer depois. Então, assim, é uma habilidade que ela vai dar uma continuidade em todo esse processo. E assim, vai envolver outras habilidades aí também, só que eu não coloquei pra gente não perder o foco do que a gente quer entender do que nós estamos fazendo, tá?
Aí a outra habilidade que é o fazer o uso da língua inglesa para expor pontos de vista. Então, assim, depois de construída o vocabulário sobre o tema que vai ser falado, que para isso a gente utilizou a compreensão de textos diversos, né? Aí depois teve a estruturação com os elementos utilizados para falar o agreement e o disagreement. Então, assim, repertoriou o aluno também. Então, quando o aluno finaliza lá com o projeto, com um videozinho, ou se o professor quer que essa apresentação seja feita na sala, ele consegue já fazer o uso da língua inglesa para expor o ponto de vista deles, colocar os argumentos e o contra-argumento. Então, isso aí vocês vão verificar diante da produção e que a gente vai contar também como uma avaliação, né? Que o que a gente está fazendo aqui é avaliar a atividade pós. Então, a gente começou analisando a habilidade, a gente desenvolveu a atividade e no final a gente traz a habilidade de novo para ver o quê? Eu consegui atingir aquilo que eu queria, né? E aí as funções de uso da língua, que foi até a sugestão do próprio currículo, de trazer aqueles elementos para o quê? Para facilitar nesse desenvolvimento da atividade. Agora, finalizando, fazendo a avaliação das duas ATPCs, eu conversei com vocês a primeira parte inteira sobre o que compõe a comunicação dentro, não todos os elementos que eu gostaria de ter colocado, mas os mais essenciais, o que compõe a comunicação dentro da sala de aula, ou num processo, numa situação de aprendizagem, vamos melhorar essa fala minha. E aí coloquei sobre como que a gente pode trabalhar isso, tá? Pra gente desvincular um pouco que o comunicar é só o estabelecer a fala, tá? Mas é usar essas multissemioses aí para construir sentido, porque basicamente a comunicação eu preciso de um emissor e um receptor, né? Então, quando eu falo para mim mesmo, não tá tendo. Então, eu preciso desses dois elementos. E no meio tem um signo que ele vai indicar se houve... aliás, vai indicar não, ele vai produzir o sentido daquela interação. Então, todas as possibilidades de trabalho para contemplar, sem falar especificamente. Depois, a minha interpretação, a minha leitura como professora sobre a contribuição das habilidades, que eu penso, é uma crença pessoal, que todas as habilidades elas vêm para apoiar que isso seja constituído. Tá? E por fim eu trouxe uma lesson, uma hybrid lesson, para quê? Para tentar elucidar isso, como pode acontecer nesse momento do ensino híbrido. Eu busquei priorizar mesmo falando numa primeira parte toda que a comunicação ela não é a fala, eu aproveitei para utilizar uma atividade de oralidade, por quê? Baseado no meu conhecimento empírico, né, das minhas experiências como professora, a grande dificuldade que eu tive ao trabalhar as atividades que envolviam oralidade. Então, eu penso que pode ser um problema também, né, uma dificuldade que vocês também passam, e a minha intenção não é sempre contribuir e agregar, entendeu? É falar
que para que aconteça uma situação de fala, né, conversation, eu preciso instrumentalizar meu aluno primeiro daquilo que eu quero que ele produza. E volto de uma maneira até muito repetitiva, né? Eu tenho que criar o input do meu aluno, então eu vou injetar o vocabulário, né? Eu também vou abrir, não é só aquilo que eu vou propor para ele, mas dar essa liberdade de escolha de palavras que ele queira agregar àquele tema. Como que eu vou colocar isso na estrutura da língua, uma vez que a língua materna, a estrutura é diferente da língua de objeto de estudo, no caso, a língua inglesa. E, por fim, o meio de saída disso. Então, eu sugiro que eles escrevam as frases, eu acho que até por uma questão de confiança da fala, para depois ver como que eles vão produzir. Eu deixo muito aberta essa questão do produto final, porque eu entendo que tem coisas que variam muito de lugar para lugar. Então, a minha intenção mesmo que incentive o quê? O tempo todo, desde a primeira TPC esse ano até esse, é a produção. Entendeu? Então, eu falei de cultura digital, que era a produção de arte, né? Agora eu falo da comunicação, e o comunicar, ele é o ouvir, ele é a escuta, mas ele também é a fala, e o argumentar, o contra-argumentar. Então vê que também a gente já traz outras competências, né? Então, dentro da competência comunicação, um pouco de cultura digital, aí os elementos para criar argumentação e contra-argumentação, que também dentro de outra competência. E quando a gente faz esse input com essas novas palavras também, eu contemplo um pouquinho da competência conhecimento, que é a primeira. Então, assim, todas elas estão articuladas, e faço a referência da minha fala com as habilidades, que elas não servem uma apenas, mas há várias competências, né, várias competências gerais, e para que saia essa produção. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a professora Paula Neves por ter compartilhado a atividade da COVID-19, né, o vídeo e a forma de fazer o mind map. Então, ela compartilhando comigo, né, utilizando essa comunicação, eu compartilho com vocês. Eu sugeri para 9º ano, mas a gente sabe que tudo conseguimos adaptar e tudo também depende do foco daquilo que eu quero, tá? Então, se o professor quiser trabalhar com 7º, 8º ano, então direciona um pouquinho mais. E, enfim, também deixei uma atividade um pouco mais aberta para que vocês construam. É só meio que entender esse caminho e esse percurso, tá? Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem e que a gente consiga passar essa nightmare. Até a próxima ATPC. Bye, bye!